Beleza, galera? Então, na outra aula a gente viu a questão da razão dentro da progressão aritmética. Então, no caso, a razão é a diferença entre dois termos da progressão quando você você subtrai do termo de maior ordem o que vem imediatamente antes dele. Quando você faz essa diferença, você encontra o que a gente chama de razão da PA. Agora, vamos analisar o seguinte, certo? Essa razão da PA, ela é importante para dizer quando a PA ela é crescente, quando ela é constante, quando ela é decrescente. E como é que isso funciona? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma determinada PA, e essa PA, ela tem o primeiro termo como sendo 2, e a razão R dela sendo um 3, por exemplo. Para que vai servir essa razão R no geral? Para me determinar, se eu tenho aqui o termo que vem depois, basta que eu some ao termo anterior a razão. Seguindo esse padrãozinho aqui simples. Se eu tenho o primeiro termo aqui, que é 2, para me descobrir o segundo termo dessa PA, basta que eu some o 2 com a razão, que é no caso 3. Então 2 mais 3, 5. Para me descobrir quem é o terceiro termo, eu somo esse 5 a essa razão 3. 5 mais 3, 8. Para descobrir quem é o quarto termo, eu somo esse 8 a esse 3, que vai ser 11. E eu vou continuando esse processo aqui, ó, 14, 17, e continuando aí, até eu encontrar a situação que eu quero, o número que eu quero. Então eu vou poder montar todos os termos da PA utilizando apenas esse processo. Eu somo primeiro a razão e encontro o segundo. Somo o segundo a razão e encontro o terceiro. Somo o terceiro a razão e encontro o quarto. E assim eu vou fazendo esse processo sucessivas vezes e encontrando todos os termos que existem dentro da nossa PA. Beleza? Agora, o que a gente tem que analisar aqui? Galera, dentro da PA, da sequência, você vai ter infinitos termos. Podem acontecer infinitas situações, diversos contextos em que você vai utilizar essa PA. Seja para determinar o crescimento de uma montanha, porque as placas tectônicas estão tocando aqui, você quer ver quando é que ela vai atingir determinada altura. Ou então você quer descrever o crescimento de uma população, dependendo do que você esteja fazendo, o aumento de alguma coisa que funcione de maneira linear. Se funciona de maneira linear e os termos podem ser escritos dentro da PA, a gente consegue estudar aquilo ali, aquele padrão. Agora, o que acontece? Se eu pedir para você, dentro dessa PA aqui, determinar quem é o terceiro termo, o 8, ou então determinar quem é o quinto termo, que é o 14, por exemplo, você faz isso molezinha. Só que qual é o problema? Aqui eu determinei para você o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto termo. Se eu te pedisse o 70º termo, que é o termo da posição 60, ali no caso, 70º no caso, o que está na posição de número 60, você ia precisar, para você me dizer quem é esse termo, você ia precisar descobrir quem são os 59 que vêm antes dele? Não. Essa questão aí, a gente consegue determinar utilizando o termo geral da PA. Quem é esse termo geral da PA? É o termo da ordem N, que você mesmo vai determinar. O termo de ordem N é qualquer termo dentro da PA. Ele vai ser sempre igual ao primeiro termo dessa PA, mais N, que é a ordem dele, menos 1, vezes a razão que segue dessa PA. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente descobriu aqui os 6 primeiros termos. Se eu quisesse determinar quem é o sexto termo dessa PA aqui, daria para me descobrir ele utilizando a razão, quer dizer, o termo geral da PA? Daria. Então, o que eu teria que fazer para determinar esse sexto termo? No caso, eu faria o seguinte. Esse termo A6 vai ser igual ao primeiro termo da PA, que é 2, mais a posição do termo, no caso é o sexto termo, então aqui vai ser 6, menos 1, vezes a razão, que é no caso o nosso 3. O que é que eu faria então aqui? Vou responder primeiro aqui entre parênteses, certo? E aqui vai ficar o seguinte, 2 mais 6 menos 1 dá 5, vezes 3, beleza? Respondi aqui dentro do parêntese. 5 vezes 3 dá 15, então 2 mais 15, e 2 mais 15 vai ser igual a 17. Portanto, meu sexto termo é 17. Ah, Eduardo, mas até aí você não me mostrou a necessidade de aprender o termo geral da PA. Agora, se eu trocasse esse 6 aí por 60, como eu tinha dito no exemplo, e aí, o que você ia fazer? Fazer os 59 termos que vem antes se torna uma situação mais complicada. Você vai demorar muito tempo para fazer. Agora, eu consigo determinar o termo da ordem da posição 60 só utilizando o termo geral da PA sem ter problema nenhum. Olha só. Então, ó, se eu fosse fazer o termo que está
o A60, aqui no caso, essa PA, eu só teria que fazer o seguinte, ó, 2 mais 60 menos 1 vezes 3. No caso aqui eu teria 2 mais 60 menos 1, 59 vezes 3. Então vamos lá. 3 vezes 9 dá 27, ou vou colocar aqui 2 mais 3 vezes 9 dá 27, deixa 7, vai 2, 3 vezes 5, 15 e 2, 17. Somando aqui com esse 2, eu vou ter 179. Então observa aí, ó. Aqui eu encontrei o sexto termo utilizando só a razão. Aqui eu encontrei o sexto termo utilizando o termo geral. Mas aqui embaixo é que ficou a mágica. Eu encontrei o termo da ordem 60 utilizando o termo geral. E aí você pode observar que aqui, ó, o tamanho da operação que eu vou precisar fazer é o mesmo. Então, seja o sexto termo, ou o termo de ordem 60, ou o 10º termo, ou então o termo de ordem 100, o tamanho da operação que você vai fazer é o mesmo. Se torna mais rápido. Então é por isso que é interessante você aprender essa questão do termo geral. Agora, dá para utilizar esse termo geral também para você encontrar quem é o primeiro termo da PA, ou então a ordem de um termo específico. Por exemplo, se eu pegar aqui, certo? Uma PA aleatória, eu vou pegar aqui os termos de ordem ímpar, tá? Deixa eu pegar aqui, no caso, um outro exemplo. Eu vou pegar aqui 1, 3, 5, 7 e 9. E agora eu vou fazer o seguinte. Beleza, deixa eu ver aqui. Vamos determinar a razão dessa PA aí. Bem, aqui seria fácil você dizer que 3 menos 1 dá 2. Isso é tranquilo. Mas vamos determinar a razão utilizando o termo geral. Então vamos lá. Eu vou escolher aqui um termo aleatório. Posso pegar, por exemplo, aqui o 3, para facilitar até a conta. Tem o segundo termo. Aí, com base nisso aqui, eu vou pegar o primeiro. A ordem do segundo, vou somar a ordem do segundo termo, que é 2 menos 1, e vou multiplicar pela razão R. Nesse caso aí, eu consigo determinar essa razão R fácil. Por quê? É só isolar. Faça a multiplicação dessa razão por tudo que está aqui dentro do parêntese, certo? Sem problema nenhum. E vai ficar o seguinte, ó, 3 igual a 1 mais 2R, que é 2 vezes R, menos 1 vezes R, que dá R. Então, no caso aqui, eu vou ficar com o quê? 3, que é igual a 1, mais 2 menos 1 aqui, 2R menos R, vai ficar o quê? R. Esse 1 está somando, passa subtraindo, certo? E aqui eu vou ter R, que é igual a 3 menos 1, que é igual a 2, que é a razão dessa PA. Eduardo, mas aí estava fácil determinar a razão. Beleza, aqui estava fácil. Mas se, por exemplo, eu te dou um termo, sei lá, eu te dou o quinto termo da PA, te dou o quinto termo de uma PA aleatória, te dou o primeiro termo dela e peço para você determinar a razão. Aí você já vai precisar encontrar utilizando o termo geral. Se eu te dou, sei lá, o termo, eu te dou a razão, você sabe aqui a ordem desse termo que está aparecendo, mas você não sabe o primeiro termo da PA. E aí? Dá para utilizar também o termo geral da PA. Então isso aqui é uma igualdade. Vai funcionar tanto para você encontrar o termo, certo? Qualquer dentro da sequência, como encontrar também o primeiro termo, encontrar a ordem desse termo específico, ou encontrar a razão. Vai depender do uso que você vai dar para ele. Beleza? Então essa segunda aula aqui fica para a gente analisar isso.